E, portanto, irmãos, na véspera da sua crucificação, em João capítulo 17, abra sua Bíblia em João capítulo 17. Na véspera da sua ressurreição, da sua crucificação, Jesus então rogou ao Pai. Dê uma olhada aqui, isso é muito importante. Rogou ao Pai. Versículo 4 diz assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu fiz tudo que tu me mandaste fazer, eu fiz tudo. Aí ele só tem um pedido no versículo 5: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Não sei se você entendeu esse versículo. Jesus, como homem, estava indo para a sua morte, né? A sua morte por crucificação por causa dos homens, né? Para resgatar os homens segundo a vontade de Deus. Ele iria morrer, só que ele tinha um pedido ao Pai: Pai, quando eu morrer, não me deixe na morte. Quando eu morrer, me glorifique. Me glorifique como? Me glorifique o quê? Me ressuscitando. Não deixe que a minha carne veja a corrupção. Eu quero ser glorificado. E glorificar com o quê? Contigo mesmo. Deus é a própria glória. Ele pede para o Pai: glorifica-me contigo mesmo. Com o quê? Com a mesma glória que eu tive junto de ti antes da criação. Antes da criação, o Filho unigênito de Deus estava na glória do Pai. E agora ele, obedecendo à vontade do Pai, se tornou um homem para nos resgatar. E ele estava se oferecendo como sacrifício vivo para morrer na cruz. Mas antes de morrer na cruz, ele tem esse pedido: Pai, não vai me deixar na morte. Me glorifica. Eu quero a mesma glória que eu tive junto de ti, né? E Deus o glorificou, ressuscitando dentre os mortos. João 14. Os adolescentes estão conseguindo entender, não? Vocês estão conseguindo entender? Sim. Isso é muito importante, né? João 14. Não se turbe o vosso coração. Ele estava dizendo aos 11 discípulos. Por que aos 11 discípulos? Um saiu, Judas Iscariotes saiu para o trair. Então ele abriu o coração para os 11. Não fiquem tristes, porque eles estavam sabendo que Jesus ia para a cruz, ia morrer. Era um momento muito triste para esses 11. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Irmãos, esse lugar, muitos entenderam que Jesus foi para o céu, está preparando casas num grande condomínio celestial para cada um de nós. Irmão, não é nesse sentido. Esse lugar, irmãos, esse lugar é em próprio Deus. Esse lugar, irmãos, é próprio corpo de Cristo. Como membro do corpo de Cristo, nós vamos ser todos introduzidos em Deus e nós vamos ser uma casa espiritual, que é a igreja, o corpo de Cristo. Então esse lugar, vamos continuar, tá? Você pode discordar de mim, vamos lá, versículo 3. E quando eu for como? Como é que Jesus ia? Eu for como? De carro? De trem? Quando eu for o quê? Quando eu morrer na cruz. Quando eu morrer na cruz e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Eu vou e volto. Como é que eu vou? Morte. Como é que eu volto? Ressurreição. E quando eu voltar em forma, depois da ressurreição, eu vou receber vocês para mim mesmo.
para que onde eu estou, estejais vós também. Onde Jesus estava? Versículo 10: não crês que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? Versículo 11: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Crede que eu estou no Pai. A todo tempo, mesmo vivendo aqui na terra, eu nunca saí da presença do Pai. Eu estou sempre no Pai, mas eu não consigo colocar vocês no Pai sem que eu primeiro morra e ressuscite. Se eu morrer e ressuscitar, eu consigo levar vocês para onde eu estou, é para o Pai. Estou certo ou não? Aí, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí os Tomé, né, o famoso Tomé, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho, nem saber nem para onde você vai. Que caminho, né? Castelo Branco, Bandeirantes, qual é o caminho, né? Não sabemos qual é o destino. Sabemos o destino? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o objetivo da morte e ressurreição de Cristo, irmãos, é para nos levar para o Pai por meio desse caminho que é Jesus. Não é mansão celestial, para nos levar para Deus. E se vós tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai, desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe, né, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Quer dizer, irmãos, nós homens estamos ainda na dimensão tridimensional, né, dimensão dessa terra, não conseguimos entender as coisas espirituais. Aí o Senhor falou o quê? Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Né? Aí que ele fala: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras, olha só, a presença de Cristo está intimamente relacionada com as palavras. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Tá? Aí então vamos lá para versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E eu estou com vocês na carne, mas essa presença é limitada. Um dia nós vamos nos separar. Mas eu quero fazer uma coisa, porque eu quero estar para sempre com vocês, tá? Então eu vou rogar ao Pai, Ele vai mandar outro Consolador. Irmãos, esse outro Consolador quem é? O Consolador aqui em grego, irmãos, é advogado. Você sabia que Cristo, Ele mandou um advogado no seu espírito, que advoga por você, que defende a sua causa, que trabalha para você. E quem é esse outro Consolador? Versículo 17: é o Espírito da verdade. Quem é o Espírito da verdade, irmãos? É aquele que trabalha a própria realidade de Cristo em nós, a realidade de Deus em nós, para não sermos um cristão de fachada, mas um cristão cheio de realidade. Então o Espírito que Deus quer nos dar é o Espírito da realidade, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece, né? Vós o conheceis. Ué, os discípulos devem perguntar: mas o Espírito da realidade, o mundo não conhece, não pode receber, pois não conhece, mas vocês conhecem. Mas como nós conhecemos? Quem eles conhecem? Jesus. Então esse Espírito da realidade, mas é o próprio Jesus.
Porque Ele habita convosco. Presta atenção nessa construção aqui. Porque Ele habita convosco. Quem habitava com os discípulos? Aqui está no presente indicativo. Ele habita convosco e estará. Está no tempo do futuro. E estará em vós. Então, Jesus habitava com seus discípulos, mas depois da sua morte e ressurreição, Ele se tornou o Espírito capaz de habitar nos seus discípulos. Irmãos, é isso que aconteceu. Por isso Ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Vamos lá ver, vamos ver se a gente consegue terminar. Irmãos, depois da sua morte e ressurreição, 1 Coríntios 6,17, como diz. 1 Coríntios 6,17. Senhor Jesus. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você pode se unir a Cristo hoje. Quando Cristo estava em carne, você não tinha como unir-se a Ele. No máximo, você morar na mesma casa, não é isso? Estar sempre na sua companhia, mas você não consegue se unir a Ele. Mas agora, em espírito, nós podemos nos unir a Ele, porque hoje o Senhor é o Espírito. 2 Coríntios 3,17. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Irmãos, o Senhor hoje é o Espírito. Jesus está aqui. Você sabia que Jesus está aqui? Ele é o Espírito. A sua presença está aqui. Ele é o Espírito, tá? E quando Jesus ressuscitou, ele, João 20, 22, como diz? Os discípulos estavam numa casa com todas as portas trancadas, com medo dos judeus, e Jesus apareceu no meio deles. Depois da morte e ressurreição, apareceu no meio deles e pôs-se no meio e disse-lhes, versículo 19: paz seja convosco. De repente ele apareceu e disse: paz seja convosco. E versículo 21, disse-lhes, né? Bom, vou ler o versículo 20. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, a crucificação. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor, ficaram contentes. Aí disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Agora eu não estou mais em carne, eu estou em espírito. Eu agora preciso de vocês que ainda vivem aqui na terra, como a igreja. Eu vou enviar vocês para fazer a vontade do Pai. E como ele enviou, versículo 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles, disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Essa palavra Espírito, irmãos, é o mesmo, é pneuma, é o ar, né? Recebei o ar santo, o sopro santo, recebei o Espírito Santo, porque ele se tornou o Espírito. Ele podia se soprar para dentro dos discípulos. Irmãos, ele entrou nos discípulos. Você acredita nisso? Romanos capítulo 8, versículo 2, ele se tornou. Ali eu já li, né? Eu acho que eu não vou ler outra vez. E vou ler então 1 Coríntios 15, 45, que diz o quê? Senhor Jesus. 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, quem é o último Adão? É Cristo. O último Adão, porém,
é espírito vivificante, o espírito que dá vida. Então, o último Adão hoje não está mais em carne. O último Adão, ele se tornou o espírito que dá vida. Ele está aqui. Ele quer dar vida para você, né? Toda vez que você o contacta, você recebe vida. E hoje ele está onde? Através da palavra. E a palavra te dá vida, né?